Olá, está começando mais um Cenários. No programa de hoje, vamos falar sobre as tendências que estão transformando o varejo e entender como que esse movimento já impacta ou vai impactar o mercado brasileiro em 2026. E para essa conversa, a gente recebe aqui hoje a Cristina Mota, gerente-geral do Shopping Benfica, que vai nos ajudar a fazer essa leitura estratégica do setor. Tudo bom, Cristina? Seja bem-vinda ao Cenário, sua primeira vez, não é isso? Exatamente, minha primeira vez. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz em poder contribuir. Muito bem. Cristina, eu vou começar aqui falando contigo, né, em relação ao passado, né, para a gente entender melhor essa tendência que está funcionando agora, né? Quando a gente olha para o passado, né, para o varejo de uns anos atrás, quais transformações mais chamam a atenção no mercado atualmente? Eu leio muito e estudo muito sobre o mercado, que eu trabalho há 30 anos com varejo, com shopping, e uma das coisas que nos assusta é a velocidade com que o mercado e o varejo estão se transformando. Pós-pandemia, lógico que a pandemia ela acelerou tudo isso, né? E aí, há 5 anos atrás, a gente ouvia falar em digitalização. E hoje, nós falamos de experiência do cliente. Então, a gente vive realmente um momento de transformação, onde o cliente ele é mais bem informado, ele sabe o que quer, e aí com isso, os lojistas, os empresários, eles precisam, numa velocidade muito acelerada, acompanhar toda essa transformação que está acontecendo no varejo, para que isso não fique obsoleto e vá tudo para a parte do digital, do e-commerce, do que é uma grande tendência que nós, mulheres, também sabemos que temos vivenciado e somos impactadas todos os dias com isso, né? Sim, e Cristina, quais tendências do varejo você acredita que já deixaram de ser novidade e passaram a ser obrigação no setor? A questão da experiência do cliente, hoje a gente chegar numa loja só para olhar um produto, isso aí é uma coisa totalmente ultrapassada. Então, tem que existir um encantamento do cliente desde o momento que ele está em casa, ele tem que ser impactado, porque se você ficar só na loja física, aguardando ele ir até o shopping, muitos nem vão até o shopping hoje, porque existe diversas modalidades hoje de nos atenderem. Tem personal que vai na sua casa, tem mala que eles enviam, tem. Então, assim, foram muitas, devido também à qualidade do tempo que a gente não tem, cada vez o tempo da gente tem diminuído. Então, as lojas, elas acabaram criando experiências que a gente nunca imaginou vivenciar. E aí eu acho que hoje as lojas físicas que estão dentro de shopping, que também tem o seu público, lógico, principalmente o público que é um público mais maduro, que ele gosta de pegar, que ele gosta de ver, que ele gosta de experimentar. Mas ele tem que ter uma experiência diferente quando ele chega ali, que marque ele, que tenha um sentimento, que tenha um propósito. As pessoas não compram mais hoje só por valor, por produto. E, Cristina, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi a questão de que as pessoas não entram mais na loja para perguntar, né, para conhecer, tô só passando, tô só dando uma olhadinha aqui, né? Hoje o consumidor ele já se comporta de outra forma, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como que as tendências, moldaram e moldaram o comportamento do novo consumidor brasileiro. Principalmente a parte digital, ela permite que a gente, na nossa casa, a gente
consegue ver o que é que está no hype, né? E aí falando como a geração Z, e você vai lá, ou no site, ou você vai no Instagram, você já vê o que é que você quer. E quando você vem até a loja, você geralmente, até pelo tempo que a gente tem hoje, que é um tempo que o nosso tempo hoje é bem corrido, você já vem direcionado. Então, o que, que as lojas precisam fazer hoje e que muitas já fazem? Elas encantam o cliente, elas criam um dia especial para o cliente, elas impactam o cliente com desconto no aniversário. Então, eles trabalham essa parte da própria inteligência artificial, de tudo que chegou de novidade, digamos assim, que faz com que essa velocidade dessa transformação tenha sido tão brusca nos últimos 5 anos, e aí elas viram collab com outra loja, elas põem uma pop-up no meio de um shopping para que a pessoa não precise ir até a loja, mas que ela conheça o produto passeando no shopping. Então, são tendências que vão estar cada vez mais marcas linkadas com outras marcas, e isso eu estou falando de grandes marcas, marcas de luxo. A gente está vendo aí hoje as marcas de luxo que estão entrando dentro do shopping com pop-ups menores, exatamente para causar essa experiência, para que o cliente que tem, eu tenho medo de entrar numa loja da Prada porque deve ser muito caro. O que, que ele faz? Ele bota um café dentro da loja da Prada para que eu consiga ir lá no café para ter uma experiência de tomar um café. Mas aí eu vou compartilhar aquilo tudo dizendo que eu fui na Prada e tomei um café e a loja é assim. Por quê? Porque eu posso não ter o poder de consumo de comprar naquele momento uma bolsa de 50 mil, mas eu tive uma experiência que, quem sabe, amanhã ou depois eu não possa vir a ser uma cliente da Prada. Então, isso não é diferente nas pequenas marcas. São diferenciais que a gente tem que começar a pensar, porque daqui a 10 anos ou menos a gente vai estar exatamente exposto a isso. E falando sobre inteligência artificial, o uso de dados, né? Como que a tecnologia vem redesenhando as decisões de compra, as questões logísticas e até o relacionamento com clientes, que você falou do café, foi uma coisa importantíssima, né? Uma forma de você aproximar o público da marca, né? Então, como que a Sim. tecnologia tem feito tudo isso, né? Mexido na decisão de compra, na questão logística e também no relacionamento com o cliente. Os dados, eles são importantíssimos, né? Hoje, com as ferramentas que nós temos, a gente consegue mensurar tudo. A gente consegue mensurar o horário que o cliente costuma vir ao shopping, o horário que ele costuma consumir mais, qual o tipo de produto ele consome. Então, a gente consegue, se você tiver uma boa gestão de ferramentas de dados, você consegue diminuir custos, consegue integrar vários departamentos, consegue fazer campanhas mais assertivas, consegue se comunicar semanalmente com o cliente, porque até isso ele nos ajuda a dizer é, qual é o tempo que nós gostamos de ser impactados. Existe cliente que não gosta de ser impactado todos os dias, e existe cliente que ama ser impactado todos os dias. Então, eu acho isso muito engraçado, porque a gente estava vendo uma pesquisa que nós fizemos ultimamente, e aí, como a gente tem um público mais maduro, são pessoas que às vezes são sozinhas, são mais carentes, que elas gostam de receber uma mensagem ali de bom dia, dizendo que vai ter uma oferta, que dando parabéns, dizendo que ela tem um voucher de 10% no aniversário dela. Então, tudo isso a gente consegue hoje fazer através da inteligência artificial. Bem, agora, lógico que você tem que ter um sistema bem elaborado, você tem que ter um monitoramento bem feito e fazer uma coisa assertiva para que isso não seja uma coisa negativa, né? Tudo tem que ser muito avaliado e analisado, mas ajuda muito as empresas hoje, com certeza. E que também o sistema não fica obsoleto, né? Que ele
consiga Exato. servir Até o porque o propósito dele. sistema, ele precisa de pessoas para operar, né? Então, a gente também tem que qualificar as pessoas para que elas operem isso de uma maneira que rentabilize cada vez mais e traga a satisfação do nosso cliente, que é o nosso maior objetivo. Certo. Cristina, como que a gente pode definir o perfil do consumidor brasileiro em 2026? E uma dúvida também que é muito pertinente quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de mercado de consumo, né? Em relação à fidelidade do cliente à marca. Você acha que em 2026 ainda existe esse espaço, né, de fidelização do cliente? Ou o cliente ele é mais volátil, ele vai para onde o preço é melhor, para onde o atendimento é melhor? Eu não acredito na fidelização 100%, certo? Principalmente agora, já em 2026. Mas eu acredito que alguns clientes e algumas marcas que têm propósito, porque as pessoas que têm um conhecimento mais elaborado e que elas sabem realmente o que querem, elas já têm definida a marca que ela vai consumir. E isso vai do que, da forma como eles produzem, qual é o produto que ele utiliza, se ele está vendo toda essa questão de social, se ele está vendo a questão ambiental. Então, existe alguns clientes que ainda seguem rigorosamente algumas marcas pelo propósito, mas eu diria que a grande maioria não, porque nós temos uma enxurrada de ofertas e a gente tem produtos muito semelhantes, assim, praticamente iguais. Se você olhar hoje a minha filha é estilista e ela mora em Londres, e aí ela foi embora porque ela comentava comigo que aqui ela não podia. Tipo assim, a gente tem, sei lá, 10 estilistas no país que tiveram sucesso, porque é tudo muito replicado. Se sai uma tendência, todas as marcas vão lá e põem aquela tendência. Então, vai ganhar quem tem uma qualidade, quem tem uma experiência diferente com o cliente. Então, eu não acredito muito, eu vou aqui, só vou comprar na loja tal, vou ser fiel a essa loja por isso. Aí vai depender do atendimento, vai depender da vendedora, vai depender dessa comodidade que eu estou lhe dizendo, porque isso a loja tem que desenvolver para poder ela tentar fidelizar. Mas mesmo assim, eu acredito que às vezes você quer sair do que você tem e experimentar algo novo, porque nós estamos ansiosos também por essa transformação. A gente também busca essas novidades, esses conhecimentos, diferente de como era antigamente, que a gente ia numa loja, a gente tipo, era cliente daquela loja há 20 anos. Eu não sou mais dessa, mas eu era. 20 anos você ia na mesma loja. Então, isso Eu também. mudou muito. Eu estou dizendo isso porque uma coisa que eu passei 20 anos frequentando foi o mesmo salão, porque salão é uma coisa muito pessoal. E aí, como eu fui mudando de trabalho, hoje eu frequento o salão que me dá comodidade. E o salão se adequou ao que eu gosto. Eu cheguei no salão e falei assim, gente, eu gosto de dar assim, assim, assim. Vocês conseguem me atender dessa forma? Consigo. Pronto, eles me atendem e aí tá tudo certo. Então, eu acho que não existe mais isso. A manicure, ela, às vezes, ela fala para mim, poxa, tu não me esperou? E aí eu respondo para ela assim, não consegui te esperar porque eu tenho 1 hora para o almoço e você estava ocupada. E aí eu fui atendida com outra pessoa que teve o mesmo treinamento dela e me atendeu tão bem quanto ela. Então, é difícil a gente continuar com essa fidelidade, até porque o mundo que nós estamos vivendo, ele mudou realmente. Sim, é verdade. Cristina, o que é que as marcas precisam fazer para continuarem relevantes nesse novo cenário, né? O que é que as marcas precisam fazer, né, para continuar segurando o cliente, para continuar encantando o cliente, né? O que é que essas marcas precisam fazer para continuar relevantes e para continuar atraindo clientes também?
Muitas marcas, elas, a gente tem percebido, até aqui no shopping mesmo, que elas estão fazendo retrofits, elas usar os dados de uma forma eficiente, como a gente já falou, para tem CRM aí, tem loja que tem 50 anos, tem um CRM maravilhoso e nunca tratou e nunca usou o CRM dele. Então, é contratar consultorias que são consultorias que podem dar suporte, é ir para o mercado, se mostrar realmente. Então, essa coisa de ficar só na loja como uma vendedora, esperando o fluxo de shopping. E isso eu não estou falando só de shopping, de rua, de mall, do varejo como um todo. Não existe mais. Inclusive, a gente vê pelos próprios supermercados, né? Que os supermercados hoje eles viraram verdadeiros boutiques e restaurantes. A gente vai num supermercado hoje que tem tudo, tem do almoço ao café da manhã, tem uma adega de vinhos, tem. E o supermercado, antigamente, para a gente, era só um local que a gente passava para comprar insumos, né? Então, é isso, é viver esse novo momento, é se atualizar, é trabalhar o cliente que ela já tem fidelizado ali, ver como ela consegue fazer com que a experiência dele seja diferente, porque se ela já tem, isso aí já é um passo muito importante. Então, dar atenção. Às vezes a pessoa vai na loja, ela não quer comprar. Nós estamos vivendo um momento muito louco assim em relação a como as pessoas estão psicologicamente. Então, muitas vezes as pessoas vão passear ou entram numa loja, elas querem ouvir uma boa tarde, um bom dia, querem alguém para conversar. Eu encontro muitas senhorinhas aqui que às vezes estão ali para tomar um café, para ouvir um bom dia, uma boa tarde. E aí a vendedora tem que estar preparada para entender que não é só a venda naquele momento, ali é um momento de acolhimento. E aí a venda ele é um pós. Então, assim, é realmente uma mudança de comportamento. E aí a gente tem que começar pela nossa equipe interna. Ela tem que entender isso. A gente tem que. As pessoas hoje, elas estão. O que a gente mais busca hoje é um bom dia. E o que custa a gente dar um bom dia com um sorriso no rosto, independente da gente estar cheio de problemas, ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo com a gente naquele momento. Então, eu sinto muito isso, que as pessoas estão muito ariscas, debilitadas, assim, precisa dessa transformação também dentro da parte de atendimento das empresas para que elas entendam esse novo momento, que não é só a compra efetivamente naquele momento ali. Ali é uma conquista. E aí, para quem trabalha com marcas de valores agregados mais altos, isso é mais ainda efetivo, né? E mesmo as que não trabalham, a gente percebe isso aqui no Benfica também. É o básico que funciona, não é, Cristina? É, é. A educação, ela sempre é muito bem-vinda e ela sempre funciona. E, Cristina, quais são os principais riscos de não acompanhar essas transformações, né? As marcas que não acompanham essas transformações, que não se encaixam, que não se adequam a esse novo modelo do varejo, quais são os riscos que elas correm? Infelizmente, todos os dias a gente se depara com notícias de grandes marcas fechando, pedindo recuperação judicial, ou falência, ou fechando loja. E é isso, porque se você não se adequa e não está dentro do contexto que a gente está vivenciando com isso ainda tem um agravante, porque as marcas internacionais, elas já entenderam que no Brasil a gente tem essa carência. E aí, todo dia a gente vê que a marca tal está abrindo em São Paulo, a marca tal vai abrir não sei aonde, vai abrir tantas lojas, vai. Então,
o que vai acontecer é isso. Ou as marcas se adequam à realidade e aí passam por essa transformação, e aí tem esse olhar para o novo de uma forma acelerada, porque não é uma coisa para daqui a 10 anos, é uma coisa para começar a se reestruturar logo, ou a tendência é a gente ter aí grandes lojas realmente que vão diminuir, que vão fechar, que vão se reestruturar. E é o que a gente está vendo com algumas marcas grandes que eu olho, vejo na mídia quase todos os dias. É isso, infelizmente. E, Cristina, a gente vê hoje o e-commerce muito forte, né? A tecnologia, ela invadiu o mercado de consumo, o varejo, e hoje é tudo muito facilitado, né? Mas aí, lógico, existem os prós e os contras. E aí eu queria saber de você se o excesso de tecnologia, né, esse excesso de informação, de tecnologia, de inteligência artificial, né, se ele pode afastar o consumidor em vez de aproximá-lo. Eu costumo dizer que tudo depende de como a gente utiliza. Porque a gente utiliza as coisas de uma forma bacana e utiliza de uma forma errônea, né? Então, se uma loja, eu falo muito de uma loja ter uma consultoria e tudo, porque cada um de nós somos especializados em algo. Não existe mais aquela coisa de dizer assim, eu sei fazer isso, eu faço tudo. Não tem. Se você tem uma pessoa que entende só da parte de e-commerce e de inteligência artificial, e o e-commerce é um meio difícil de se trabalhar, porque as pessoas são muito ansiosas, elas querem ser respondidas de pronto, elas não querem aguardar. Então, não adianta você só abrir um e-commerce, criar um site bacana para vender online, se você não tiver um suporte legal. Aí você vai afastar o seu cliente. Então, é um trabalho, não tem como você tem que entender que a loja virtual ela é mais trabalhosa do que a loja física, que você vai atender a pessoa que vai chegar ali presencialmente, você vai ter o poder de convencimento, e o e-commerce não, você vai ter que fazer tudo isso sem a pessoa estar ali te vendo, você vai ter que ter argumentos bacanas, você vai ter que dar atenção. Então, ele pode aproximar, como ele pode também afastar. Eu tenho lojas que implantaram isso e aumentaram em 60% as vendas. E eu tenho loja que implantaram o e-commerce e não aumentaram 10%. Então, tudo é a forma que é feito. Eu acho que é medir, fazer com pessoas profissionais, treinar pessoas, como eu falei desde o início, porque por mais que a gente tenha todas as ferramentas, quem vai estar respondendo a gente como cliente é uma pessoa. Então, a venda é fechada por uma pessoa, mesmo que a gente tenha um Suri ou tenha qualquer uma inteligência ali fazendo um primeiro atendimento, mas o fechamento em si, geralmente, ele é feito por alguém, até porque envolve pagamento e essa coisa toda e é uma coisa mais segura, né? Então, hoje a gente tem todo um trabalho de pesquisar, de ver se aquela marca realmente é uma marca séria, se a gente não está caindo numa fraude. Então, tem todo esse trabalho. Se você souber fazer uma coisa bem feita e de uma forma mais rápida e acessível para o seu cliente, é lógico que você vai conquistá-lo. Não tem como, não. Verdade. E quais tendências ainda estão no radar, mas devem ganhar força nos próximos anos? A gente teve aí, fazendo só um resumo do que a gente viu no mercado do varejo nos últimos anos, né? A gente teve aí muito forte a questão da própria tecnologia, né? Como foi bem explorado aqui, a questão do omnichannel, né? Que é o digital aliado ao presencial. Mas a gente entende que ainda tem muita coisa para surgir. Então, gostaria que você falasse para a gente quais são as tendências que devem ganhar força nos próximos anos aqui no Brasil. Eu acredito
por incrível que pareça, eu falei tudo isso de tecnologia, mas a gente ainda tem uma procura significativa por espaço físico. Levando em conta a relevância que eu lhe falei das pessoas precisarem ter essa experiência de ir até o local, de então, o que que eu acho que nós vamos ter? A nossa parte de serviço vai ser uma coisa que vai crescer muito, e isso no mundo inteiro já vem sendo aplicado. Então, assim, as grandes marcas, elas, como eu falei do Café da Prada, a gente tem uma Dor de Cabana da vida, que lá dentro ela tem uma área de bombons finos. Então, eu acho que as marcas elas vão agregar experiências para que elas consigam fazer para você ir na loja não só comprar um produto, mas você vai ter uma experiência de comprar um bombom, aproveitar, e cada vez mais vai virar isso que a gente estava falando, dos supermercados, da conveniência, da gente conseguir se resolver dentro de um ambiente só. Então, eu acho que é uma tendência muito forte para o Brasil, e é o que a gente está vendo se moldar aí, os shoppings começarem a migrar também para trazer entretenimento, para trazer essas experiências, para trazer collabs de lojas, uma loja de carro que você vai e põe uma marca de joias lá. Então, assim, coisas que conversem e que a gente consiga fazer com que o cliente saia dali de uma forma encantada, assim, poxa vida, eu jamais ia ter essa experiência online. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E, Cristina, para a gente encerrar aqui o nosso cenários, que mensagem você deixaria para empresários e gestores, né, que trabalham no varejo, que querem preparar seus negócios para o futuro do mercado? Invistam em pessoas, invistam em treinamento. Infelizmente, a gente aqui em Fortaleza ainda temos um atendimento muito precário quando a gente compara com as regiões do Brasil, nem estou falando do exterior. E eu acho que isso a gente tem que investir nas pessoas. A gente nunca, independente de toda a tecnologia que nós temos, nós nunca vamos. Eu recebi um ofício aqui que me mandaram, e aí eu fui ler o texto e era exatamente perguntando se daqui a tantos anos as pessoas iam ser substituídas por isso, por aquilo. Nunca isso vai acontecer, gente. A gente tem que entender que a tecnologia ela vai vir para nos ajudar, para nos dar suporte, para a gente para melhorar, mas as pessoas são elas que estão ali na linha de frente, que são elas que passam a sensação, são elas que passam o aconchego. E aí eu acho que a gente, como a gente está vivendo esse momento um pouco delicado pós-pandemia, as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ser tratadas, elas têm que ter qualidade de vida. Então, invistam nisso. Um Gympass, uma academia para fazer um esporte, são coisas que a gente precisa investir, e olhem para o seu negócio e invista também no seu negócio profissionalmente. Contratem consultorias do ramo profissional, divulguem, porque a gente precisa, não, você pode ter 100 anos, se fosse por isso a Coca-Cola não estava aí o tempo todo saindo em tudo que é propaganda. Então, é isso, é um constante, a gente não pode parar nunca. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença da Cristina, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau!
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.